dia, galera do segundo ano. A gente vai dar continuidade à matéria, tá? A gente falou na aula passada de estrutura da população, tá? Falamos das principais pirâmides etárias, vimos a pirâmide etária de um país desenvolvido, de um país que não é desenvolvido, vimos os problemas, né, em relação a isso. A gente viu também a PEA, população economicamente ativa, e a PEI, população economicamente inativa. E hoje, pessoal, dando continuidade aí ao capítulo 4 do livro de vocês, a gente vai ver migrações, tá? Os fluxos populacionais aí do mundo. Aí nessa primeira slide eu mostro uma imagem, né, de como é que acontece esse fluxo aí populacional, tá? Então, primeiro o conceito de migração. O que é a migração? Deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país para outro local. Então, essas pessoas que migram, né, que saem de um local para o outro, essas pessoas são chamadas aí de migrantes, tá? Essa mudança pode ser definitiva ou pode ser também temporária, voluntária ou forçada. A gente vai ver todos esses tipos, tá? E aí, pessoal, esse processo ele vem acontecendo muito, tá, no mundo. Esse na verdade é o grande problema hoje do mundo contemporâneo, né? Tirando essa pandemia que a gente está vivendo, mas esse é um processo que hoje em dia vem trazendo diversas consequências. A gente vai ver mais na frente sobre isso, tá? Então, as pessoas elas migram por diversos motivos, seja por guerra, perseguição, principalmente perseguição religiosa, conflitos étnicos, perseguição política, ou simplesmente porque elas querem melhorar a sua vida. Muitas vezes as pessoas migram porque elas saem de um país que é pobre e ela quer ir para um país que é rico para poder melhorar a sua condição de vida, né? Então eu coloquei aí, ó, trabalho, estudo, saúde, bem-estar, entre outros fatores, são os maiores motivadores para as migrações na atualidade, né? Geralmente é para buscar aí uma vida melhor. Pessoal, as migrações elas se classificam em voluntárias ou espontâneas, que é quando a decisão é própria, né? Então ela é voluntária, a pessoa ela decidiu migrar, ir para outro país, outro estado, outra região. Forçada, quando a pessoa ela sob coerção, ameaça ou violência, ela tem que migrar, né? Então ela acaba tendo, por exemplo, uma guerra no seu país, como acontece na Síria, ela tem que migrar, porque ela acaba sendo forçada a migrar, porque senão ela vai morrer. Quanto ao espaço, né? Quanto ao espaço, as migrações elas podem ser internas ou externas, né? Internas ou externas ou internacionais. Primeiro, tá, pessoal? A ONU estipula que cerca de 232 milhões de pessoas vivem fora do local onde nasceram hoje. Então a gente tem mais ou menos aí 232 milhões de migrantes, né? Migrações elas são internas quando acontecem dentro do mesmo país. Um exemplo é o êxodo rural ou o êxodo urbano. Eu saio de uma cidade dentro de um estado e vou para outra cidade. Ou o êxodo rural, quando eu saio de uma zona rural e vou para a zona urbana. Essa migração interna eu não mudei de país. Já as migrações externas ou internacionais ocorrem quando eu me desloco para outro continente ou para outro país, por exemplo. Quando ela é intracontinental, quando está dentro do mesmo continente, por exemplo, eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, eu estou dentro do mesmo continente americano, então é intracontinental. E ela pode ser intercontinental. Se eu sair do Brasil, por exemplo, for para a China, né, eu mudei totalmente de continente, tá? Então, os dois tipos aí de migrações. E aí, vamos lá. Essas palavrinhas são importantes, tá? Esse assunto cai bastante aí no Enem, tá? Emigração. Quem é o emigrante? É o que sai. Quando eu saio do Brasil, por exemplo, eu sou um emigrante. E quando eu chego nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Então, emigrante é o indivíduo que sai, o emigrante é o indivíduo que chega, tá? Então, e o outro tipo, migração sazonal ou transhumância. Aí, pessoal, é ligado a um determinado período do ano. Então, é quando o migrante, em determinado período do ano, ele tem que sair do local onde ele mora para ir para outro. Geralmente está ligado aí às estações do ano. Somente o agricultor, né, ou outras pessoas a trabalho, migram para um determinado local, passa alguns meses naquele local, quando passa, né, esse período, ele retorna para a sua origem, né? Então a gente chama isso de migração sazonal, uma sazonalidade, né? Ele vai ter que mudar por um determinado período, e também chamado de transhumância. A migração ela pode ser pendular, tá? Isso aqui é importantíssimo, vive caindo em prova de Enem. Não sei se vocês lembram daqueles relógios antigos, né? Que pareciam um pêndulo, né? Ele vai e volta, vai e volta. É mais ou menos o mesmo esquema. O que é uma migração pendular? É quando uma pessoa ela faz uma migração diária. Vou dar um exemplo.
Eu trabalhei já em Caucaia, então eu saía de Fortaleza pela manhã, ia para Caucaia para trabalhar e no final do dia eu fazia o quê? Eu retornava. Então isso é uma migração pendular. Fui e voltei. Então isso dentro do mesmo dia, né? Primeiro, para ser migração pendular, eu tenho que mudar de cidade. Por isso que eu dei exemplo de uma migração pendular. Eu dei um exemplo Fortaleza-Caucaia. Agora, pode ser que eu tenha que mudar de estado ou país. É meio complicado eu fazer uma mudança de migração de estado, né? Então, por exemplo, saí aqui de Fortaleza, fui lá para Recife, no final do dia eu voltei, né? Então, o que é mais comum na migração pendular? É quando eu saio de uma cidade, dentro do mesmo estado, vou para outra para trabalhar ou para estudar, depois retorno. Então, isso é migração pendular. Se for dentro da mesma cidade, não é migração, tá bom? Aí, gente, nesse mapa eu mostro aí os principais fluxos migratórios, né? Para onde é que as pessoas elas mais vão, tá? Essas partes em vermelho são os países receptores. Eu tenho Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina. O Brasil até que é também, não está destacado aí no mapa, mas também é, tá? América do Norte. Então são países que eu chamo de receptores. E eu tenho as regiões emissoras, né? Que são essas em verde, ou seja, são os locais onde as pessoas mais saem. Você vê que a África tem muitas saídas, né? O Sudeste aqui asiático também, onde as pessoas procuram ir para outros países. O México, ó, você vê que a migração ele tenta aqui ir para os Estados Unidos, né? A América Central também é a mesma coisa. Muitos países da América do Sul tentam ir para a América do Norte, já que é mais desenvolvida, né? Então ele mostra aí basicamente as setas, mostra os principais fluxos. Em vermelho aqui eu tenho os países receptores e em verde eu tenho os países emissores, tá? Então vamos lá. As migrações internacionais de trabalhadores. Isso aqui é importante para a gente poder entender. Primeiro, tá, gente? Geralmente os trabalhadores eles vão para outros países em busca de quê? De melhoria econômica. Então eles vão atrás de melhorar a sua vida e indo trabalhar em outro país. Geralmente a gente sai de países que não são desenvolvidos, são subdesenvolvidos. A gente chama isso de área de repulsão. É aqueles países que, né, não tem uma boa condição de vida, então ele expulsa as suas pessoas para que elas busquem outras áreas, áreas que são mais desenvolvidas. Essas áreas mais desenvolvidas eu chamo de quê? De áreas de atração. Eu tenho um exemplo aí, tá, dos Estados Unidos, a própria Europa de uma forma geral, Japão e Austrália, são áreas de atração. E as áreas de repulsão? Latino-americanos, africanos e asiáticos de uma forma geral estão em áreas de repulsão, tá, pessoal? Existem também alguns locais do mundo aí que são também atrativos hoje, né? Por conta do petróleo, tá? Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, né? O Catar, esses também são uma área de atração hoje para as pessoas. Galera, esses migrantes, eles são fundamentais, tá? Porque na Europa, e eu já falei na aula passada sobre isso, e em alguns países mais ricos, desenvolvidos, você tem uma quantidade menor de filhos. Naturalmente, a mulher inserida no mercado de trabalho, enfim, ela quer ter menos filhos. Então, o que vai acontecer? Esses migrantes que chegam nesse país, eles são o sustento, eles são a mão de obra para aquele país. Principalmente quando a gente vem falando, pessoal, de uma mão de obra não qualificada. Porque geralmente os trabalhos não qualificados desses países desenvolvidos, quem vai trabalhar? O imigrante. Tá? Então, o imigrante ele se torna fundamental. É claro que a gente vai ver lá na frente que isso causa também alguns problemas, né? Nem todo mundo aceita o imigrante. Então, nos países desenvolvidos, eu tenho uma PEA que vem diminuindo, a população economicamente ativa ela vem diminuindo, tá? Porque eu tenho um baixo crescimento vegetativo e um envelhecimento da população. Então, quem vai trabalhar nesse país? O imigrante, tá? E aí ele coloca aí que muitos fluxos de trabalhadores são periódicos. Tem migrantes que ficam um determinado tempo em alguns países, ficam mandando dinheiro para sua terra natal. Aqui no Brasil você vê muito isso, né? Você vê muitos africanos aqui no Brasil, angolanos, que vêm trabalhar aqui e mandam dinheiro para sua terra natal. Quando você, por exemplo, alguns brasileiros vão morar nos Estados Unidos, eles mandam, né, também dinheiro a IDS, eu vou trabalhar em outro país e eu vou ganhar em dólar, em euro e vou mandar esse dinheiro para o meu país de origem, né? Uma forma de juntar dinheiro, né? Com o tempo eles retornam, né? Tá? Então existem esses fluxos temporários. Eu coloquei, tá, que anualmente cerca de 58 bilhões de dólares chegam no Brasil, tá? São enviados aí para estimativas revelam que eles movimentam anualmente cerca de 58 bilhões de dólares. Calma, desculpa.
58 bilhões de dólares é o que gira no mundo. O Brasil, a gente tem uma ideia de 2,4 bilhões que chegam aí do exterior. Então, é uma movimentação boa, né, de dinheiro aí de uma forma geral. E aí, galera, a gente chega nas partes aí que preocupam, tá? Imigração ilegal e o tráfico internacional de trabalhadores. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, pessoal, né, nessa imagem eu mostro aí uma ideia de imigração após a Segunda Guerra Mundial. Países como Inglaterra, França e Alemanha, que estavam participando da Segunda Guerra Mundial, esses países perderam muita mão de obra, perderam muitas pessoas na guerra, morreram muitas pessoas na guerra. Então, nessa época, eles estimularam pessoas, né, trabalhadores de países subdesenvolvidos, para vir trabalhar nos seus países. Para quê? Para repor a mão de obra. Então, no início, esses trabalhadores eram bem recebidos, né? Inclusive, eu coloco aí, tá, que a reconstrução desse país se deu com a ajuda dos imigrantes, principalmente os imigrantes das antigas colônias africanas e asiáticas. Então, quando acaba a guerra, eles são estimulados aí para esses outros países para repor essa mão de obra que foi perdida, tá? Agora, nas últimas décadas, esse imigrante não é bem-vindo, né? Por quê? Eu tenho algumas crises na Europa, a gente vê, por exemplo, o Brasil teve crise, mas a Europa teve várias crises. Aconteceu há pouco tempo atrás, a Espanha estava com uma taxa de desemprego altíssima. Esse imigrante começa a ser o quê? Um concorrente. Então, eu tenho crises nos países pobres. Esses países pobres começam a procurar mais ainda os países ricos. Eu falei do Brasil, que o Brasil teve crises, né? A própria Europa está em crise, mas as grandes crises nos países subdesenvolvidos fazem com que essas pessoas queiram ir morar em países desenvolvidos. O fluxo cresce bastante. E aí o que a Europa faz e os países como os Estados Unidos, né, como o Japão, fazem para poder conter esse avanço? Começa a criar restrições para a entrada dos imigrantes. Então começa a restringir essa entrada, né, para eu não ter, né, um grande fluxo de imigrantes, até porque esse imigrante se torna um concorrente. E aí, galera, começou a crescer o quê? Um aumento de uma imigração clandestina. Eu estou mostrando aí essa imagem aqui, bastante comum, né? Essas embarcações às vezes viram, né? E eles estão arriscando a vida deles aqui, né? Muitos morrem nessa travessia, né? Tentando chegar em outro país, tentando mudar de vida, né? Saindo às vezes de países bem pobres, né? E aí, pessoal, eu tenho, por exemplo, surgiu os agenciadores, tá? São pessoas chamadas de coiote também. São pessoas que fazem o quê? Elas cobram valores exorbitantes, prometem para aquela pessoa que vão conseguir levar ela até outro país, dizem que vão levar com segurança, né? Então elas conseguem documentos falsos, passaporte falso. E esses agenciadores, eles dizem o quê? Eu vou levar você para outro país. Geralmente prometem uma viagem segura, que não é comum, né? Na verdade, não é seguro. Eu vi uma reportagem uma vez que uma brasileira, ela tinha dado, uma professora inclusive, ela deu 60 mil reais para um coiote. E aí na travessia, passando pelo México para ir para os Estados Unidos, essa professora morreu, né? Porque essa travessia realmente a gente vê que é bastante perigosa. Geralmente os caras tentam entrar no México pelos Estados Unidos pelo deserto, né? E muitos morrem no caminho. E aí, alguns conseguem. Aqueles imigrantes que conseguem, geralmente eles vão viver de quê? De forma clandestina. Vão trabalhar sem garantias, né? Sem vínculos empregatícios, vão pegar trabalhos que ninguém quer, são trabalhos que realmente eles deixam para o imigrante, vão pagar muito pouco, porque é um imigrante ilegal, vão viver em péssimas condições de vida, e aí muitos, sem ter opção, vão partir para o mundo do crime, né? Tráfico de drogas, ou até mesmo vão se prostituir para poder conseguir sobreviver. E aí, galera, uma das coisas que a gente vê que é um grande problema, tá? Como eu vinha falando, né, a gente tem crises também na Europa, né? Então, a gente tem a migração e xenofobia. Nessa imagem você vê que essa senhora está protegendo aqui a Europa, né, e chutando aqui os imigrantes, né? A partir da década de 80 e 90, os países desenvolvidos sofreram com desemprego e crises econômicas. Principalmente, pessoal, por quê? Porque a Europa, ela é muito automatizada, ela tem uma tecnologia muito alta, então eu tenho desemprego por conta da tecnologia. A tecnologia assumiu a Europa e países como o Japão, Estados Unidos, tem uma tecnologia muito avançada, robotizaram muito, precisam de menos trabalhadores, e os imigrantes são vistos então como o quê? Como concorrentes. Além disso, mais imigrantes significa também para o governo mais custos com saúde, educação, segurança pública e etc. Então o imigrante,
acabou sendo visto como um custo a mais. E aí se intensifica na Europa uma coisa chamada xenofobia, que é aquela aversão ao estrangeiro, é o não gostar do estrangeiro, é o preconceito contra o estrangeiro. Então eu coloquei o que significa a palavra xenofobia, tá? Xeno expressa a ideia de estrangeiro, estranho, mais fobia, que significa aversão, antipatia e medo. E aí existem alguns grupos xenófobos no mundo, né? E eles se aproveitam disso, né? Não só a xenofobia ao imigrante, mas eles também têm intolerância a negros, que são as minorias, né? Negros, latinos e homossexuais. Às vezes, inclusive, cometendo crimes contra essas pessoas, matando realmente essas pessoas, tá? E esses mesmos grupos, pessoal, eles defendem o repatriamento dos estrangeiros. Ou seja, aquelas pessoas que já vivem naquele país serem repatriadas, sejam devolvidas para o seu país de origem. Então, a xenofobia é muito sério hoje, né? Um preconceito muito grande aí contra os estrangeiros. E aí eu coloquei essa imagem, né? O drama vivido pelos refugiados. Você vê imagens aí bem pesadas, né? Esses slides eu vou mandar depois para vocês, né? Então você consegue ver um drama, né? Realmente é um drama. Aqui eu tenho imagens de xenofobia no mundo. Eu tenho aqui, essa primeira imagem aqui, ó, Portugal aos portugueses. Você vê que eu tenho a ovelha branca, ela está chutando as ovelhas negras, que seriam, por exemplo, os imigrantes. E aqui eu também tenho um cartaz na Alemanha, né, que mostra também a ovelha negra chutando, a ovelha branca chutando a ovelha negra, né? Cartazes racistas que apoiam a xenofobia e a discriminação da Europa, né? Então, infelizmente isso acontece muito, né? Esses cartazes foram bastante divulgados aí. E aí, pessoal, a gente tem os refugiados, né? Que é outro drama, né? Fluxo de refugiados. Refugiados são pessoas comuns, homens, mulheres e crianças de todas as idades, que foram forçadas a abandonar seus lares devido a conflitos armados, violência generalizada, perseguições religiosas ou por motivo de nacionalidade, raça, grupo social e opinião pública. Eles buscam refúgio em outros países para reconstruir suas vidas com dignidade, justiça e paz. Galera, isso a gente vê muito, né? Países que estão em guerra, conflitos, na África tem muito. A gente viu muito, estava tendo problemas na Venezuela e muitos venezuelanos estavam entrando na fronteira em Roraima, tentando vir para cá. A Venezuela vive uma ditadura. Então as pessoas, elas tentam, né, sair do seu país, se refugiar em outro país, buscar um refúgio em outro país para poder sobreviver. Na Síria aconteceu muito. A Síria está sob uma ditadura desde a década de 70, a ditadura da família Bashar al-Assad. Então, essa família Assad domina, né, toda a Síria e muitas pessoas morrem. Então, essas pessoas, elas buscam refúgio em outros países. Inclusive, os sírios tentaram se refugiar aqui também, né? Muitos se refugiaram aqui, na verdade, né? No mundo, em 2019, são quase 26 milhões de refugiados no mundo, tá? O maior número de refugiados encontra-se na África e na Ásia. Infelizmente, na África eu tenho muito conflito interno. E na Ásia também tem muitos problemas. Essa imagem é da Síria, né? Como eu vinha falando para vocês, a Síria também é um grande problema, principalmente para as ditaduras, né? A maior parte do fluxo de refugiados vem de países pobres, com democracias frágeis, mesmo controlados por governos ditatoriais. Então, essas pessoas, elas buscam, às vezes, refúgio em países vizinhos, tá? Deslocamentos internos. Tem pessoas, tá, pessoal, que elas também tentam sair de casos como esse que a gente vem comentando, ó, países muito pobres, democracias frágeis, mas esse deslocamento é interno. A pessoa não sai do país, ela tenta ir para uma outra região do país onde tem menos problemas. Em 2019 são 40,3 milhões de pessoas. Então, ó, pessoas que são obrigadas a deixar suas casas pelos mesmos motivos já mencionados anteriormente, mas que permanecem abrigados dentro do seu próprio país. Então, são pessoas que mudam de região, conflitos, né? Por exemplo, a África tem conflito em determinado local, ele muda para outro local, não sai do país, mas também é um deslocado interno. Ele é obrigado a sair da sua casa para não morrer. Aí eu tenho a proteção aos refugiados. Quem protege aos refugiados, né? Quem faz essa proteção? E aí, pessoal, quem faz a proteção aos refugiados é o que eu chamo de Acnu, Alto Comissionário das Nações Unidas para os Refugiados. Essa organização, ela foi criada na década de 50 pela ONU, tá? Ela tem a missão de proteger os refugiados e os deslocados internos. Então, eles asseguram ao indivíduo o direito à liberdade de pensamento, expressão, consciência, religião e mobilidade. Então, a Acnu serve para isso. Muito cuidado, tá? O Enem gosta de cobrar isso.
E ele já ajudou mais de 50 milhões de pessoas a encontrar um novo lar e reconstruir suas vidas, né? Então a Acnur tem vários locais aí do mundo, né, tentando proteger aí os refugiados do mundo. Dentro dessa crise dos refugiados, esses refugiados eles buscam basicamente a Europa, né? A Europa é o centro, né, de pessoas que tentam migrar e os refugiados também. Galera, a gente tem alguns exemplos aí de locais do mundo, né, países do mundo que vem tentando, né, sair do seu país para ir para a Europa. Um exemplo é a Síria. Então, desde 2011 o país vive sobre uma violenta guerra civil. Como eu falei, de um lado eu tenho o ditador Bashar al-Assad, que é o presidente. Essa família do Assad está desde a década de 70 dominando o país. E eu tenho do outro lado um grupo extremista, né, do Estado Islâmico, que são terroristas. Então eu tenho mais de 7 milhões de sírios já fugiram do seu país, porque nessa guerra, o governo e os terroristas, muitas pessoas morrem. Há uma guerra civil, então, né, acaba que as pessoas elas tentam fugir desse país. O Afeganistão, depois dos ataques de 11 de setembro, as Torres Gêmeas, né, 11 de setembro de 2001, eu tive o ataque às Torres Gêmeas e os Estados Unidos tiveram intervenção, né? Aqui é um soldado americano dentro do Afeganistão, né, em busca aí do Bin Laden. Acabou tendo também muitas guerras, muitos conflitos aí dentro do Afeganistão que fizeram que pessoas tentassem migrar, tá? Eritreia é governada aí por um ditador, tá? E esse ditador, né, desde a independência da Etiópia, em 1993, né? A Eritreia ela pertencia à Etiópia, então desde 93 ela não faz mais parte da Etiópia, mas ela é governada por um ditador. E o país é considerado por muitos como a Coreia do Norte africana, tá? Então, altos índices de repressão, muitos vão buscar asilo em países vizinhos como a Etiópia e o Sudão, ou seja, é uma repressão muito grande, tentando fugir de uma ditadura, tá? Que acontece aí na Eritreia. Eu tenho a Somália e a Nigéria, também é outro exemplo, tá? A Somália, há mais de 2 décadas o país sofre com violentos conflitos internos, que já obrigaram mais de 1 milhão de pessoas a procurar refúgio em países vizinhos, né? Então, aqui é um exemplo de um campo de concentração aqui de pessoas, né? Feito pela ONU, que é uma ajuda que a ONU faz para as pessoas aqui da Somália. Né? Geralmente aqui eu tenho atendimento médico, a ONU fornece alimentos. E aqui eu tenho um exemplo da Nigéria, tá? A Nigéria tem um grupo radical terrorista, tá? Que é o Boko Haram. Esse grupo pertencente tem uma lealdade ao Estado Islâmico, então mata muitas pessoas. Então mais de 1,3 milhões de pessoas tentam fugir desses conflitos internos também que acontecem na Nigéria. Onde tem grupo terrorista, geralmente o governo tenta derrubar esse grupo terrorista. Fica uma guerra civil, então eles tentam fugir também, tá? Então, galera, basicamente é isso, tá? É importante que vocês façam a leitura, tá, do livro didático. Se tiver qualquer dúvida, você pode assistir essa videoaula várias vezes no canal do YouTube, porque eu vou colocar lá. E essa mesma aula a gente vai trabalhar com ela, né, nas salas virtuais aí pelo Google Meet, tá bom? Obrigado, saudades e fique em casa, tá? Muito obrigado pela atenção.